Ruth, a Estrangeira. Lícia Barros. Volume 1. Coleção Elas. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, verso 16. Prefácio. As histórias da Bíblia não foram criadas para nos colocar para dormir. Toda a palavra, de Gênesis e Apocalipse, nos remete à figura de Jesus. A história de Ruth é verídica e faz parte dos livros canônicos da Bíblia. Portanto, não deve ser considerado um conto ou algo parecido. Em toda a Escritura, há apenas 2 livros com nome de mulher, ambas no Antigo Testamento: Esther e Ruth. Ou seja, culturalmente, o papel da mulher na sociedade nessa época parecia diminuído. Só isso já seria o suficiente para colocá-las no topo da minha lista de interesse. Porém, como podemos verificar em uma análise mais profunda da Palavra de Deus, percebemos que, apesar de o papel do homem ser relevante, inúmeras mulheres atuaram como juízas, profetisas, mulheres comuns, gentios, e todas foram usadas por ele para cumprir seus desígnios divinos e nos ensinar algo a partir de sua trajetória. Por essa razão, decidi começar uma nova coleção de livros chamada Elas, por meio da qual contarei as histórias de muitas dessas mulheres, com a devida licença literária para desenvolver o enredo. Assim como todos os outros livros da Bíblia, o livro de Ruth nos conduz a conhecer o caráter do nosso Mestre e o caminho da salvação. Em Lucas, capítulo 19, Jesus estava caminhando com 2 homens e explicando-lhes que todo o Velho Testamento falava a respeito dele. Esses homens, que já conheciam as histórias, ficaram chocados. Jesus trouxe luz a eles naquele momento. A palavra tornou-se viva, e é para isso que ela serve, para nos levar ao Senhor. A Bíblia revela a identidade de Cristo e nos ensina, por meio de simbolismos, o que ele veio fazer. Durante todo o Velho Testamento, podemos ver a depravação do ser humano e a nossa necessidade de salvação. Quando olhamos para a história de Ruth, vemos a ela, a Noemi e a Boaz como os personagens centrais, mas todos eles são apenas representações. Eles são importantes, sim, mas o livro não foi escrito para promovê-los. Cada um deles foi citado nas Escrituras para nos apontar para Cristo. Gostaria de deixar registrado o grande desafio que foi para mim criar um romance com base em uma história bíblica tão preciosa. Foi o livro que mais demorei a escrever. A dificuldade inicial foram as pesquisas sobre locais, cultura, cronologia, clima, etc. Precisei ganhar imenso e maravilhoso tempo em cima das Sagradas Escrituras. Depois, foram desafios pessoais e particulares que passei durante a escrita, que me obrigaram a exercer a minha fé e a estar ainda mais preparada para escrever esta história. Porém, apesar dos obstáculos encontrados e enfrentados, com a ajuda de Deus e a intervenção do Espírito Santo, creio que pude captar e passar para estas páginas a essência dessa história tão linda, que já nos foi revelada por Deus e se renova no coração de cada filho dele. Meu desejo com esse primeiro livro é que o leitor consiga enxergar esses personagens na história da maneira correta. Ruth representa a humanidade afastada de Deus e Boaz o resgatador, aquele que lhe devolve tudo que foi perdido. Como Cristo faz conosco quando recuperamos a ligação perdida com Deus. Minha intenção jamais foi substituir a leitura da Bíblia com esta mera ficção. Como romancista, precisei preencher a história, mas tentei me ater ao máximo ao enredo já existente na Bíblia. Muitas situações podem soar fora de contexto para os dias de hoje. Era outro tempo, outras regras, outros hábitos. Contudo, espero ter conseguido clarear um pouco da cultura hebraica e elucidar os leitores a respeito das práticas dessa história.
Portanto, não venho substituir a leitura que já existe nas Escrituras, pois a palavra de Deus é completa, imutável e cheia de poder para mudar a vida daqueles que a leem. Ou seja, é insubstituível. A autora.